Boa noite, queridos amigos do Centro Espírita Estrela Guia. Boa noite aos convidados que foram por nós para assistir esse nosso encontro. E aqueles outros que, ainda que pareça por acaso, acessem essa página, esse canal neste momento, que eles venham conosco nos ajudar a refletir sobre a temática desta noite que a casa escolheu para falarmos sobre as simpatias e antipatias terrenas e o esquecimento do passado. Que o Mestre Jesus encontre guarida em nossos combalidos corações e que possamos, Senhor, encontrar em Ti amparo e abrigo para passar as palavras que foram solicitadas. Muito bem, meus amigos. Sabemos que somos espíritos, no momento encarnados, mas que somos espíritos imortais. E como tal, já vivemos várias encarnações. E como tal, já acumulamos muitas experiências. Porque muitos de nós já viveu várias e várias encarnações. Falam em 500 encarnações. Ora, se apenas em uma existência guardamos reminiscências 1000, que às vezes tentamos buscar em nossa memória e não conseguimos. Imaginemos então a experiência de um espírito que já viveu várias encarnações. Quantas e quantas realidades esse espírito já aguardou e tem aí em sua memória para dividir com aqueles que encontram em sua trajetória, em sua caminhada. Nós estamos, neste momento, neste plano, vivendo mais uma experiência. Nesta escola que tem o objetivo de nos levar ao mais alto grau de pureza. E todos nós iremos alcançar esse grau um dia. É claro que alguns andarão mais rápidos, outros serão mais lentos, mas o fato é que todos nós iremos um dia habitar na casa dos espíritos mais evoluídos que seremos um dia. Muito bem. Então, pensando nesse caso e focado aqui no trabalho desta noite, que foi solicitado pelo irmão Emerson, nós estivemos olhando no livro 2, do capítulo 7 do livro 2, no livro dos Espíritos, onde encontramos esse tema de simpatias e antipatias terrenas. E fomos analisar o conteúdo desse tema. Observamos que são perguntas feitas lá no século XIX, onde Kardec, inspirado e intuído pela divindade, fez perguntas que talvez nós hoje não estivéssemos preparados para fazer. Mas ele, como ele não foi uma pessoa que quis escrever a doutrina dos espíritos, ele foi enviado para fazer isso. Kardec tem sensibilidade de colocar no livro dos Espíritos, para aqueles que já conhecem o livro, questionamentos que eu diria não são atuais, são futuristas. Em pleno 1857, Kardec faz perguntas de coisas que estão acontecendo hoje e a gente ainda tem dúvidas se isso de fato está acontecendo, ou se isso um dia irá acontecer. Mas no tema de hoje, deixe-me ver a pergunta para ser mais fiel
aos espíritos, respeitando a obra, né? Então, a primeira pergunta que Kardec traz sobre esse tema diz o seguinte: dois seres que se conheceram e se amaram podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Essa é a pergunta que ele coloca, a primeira pergunta para esse tema. Dois seres que se conheceram e se amaram. É importante esse detalhe. E aí vem a resposta dada pelos espíritos. Reconhecer-se, não. Mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas, fundadas sobre uma afeição sincera, não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. Muito bem. É claro que não podem se reconhecer, por mais afinidade que tenham tido em outra encarnação, em outra vida que viveram juntos, eles não podem se reconhecer. Porque se isso acontecesse, viria junto com esse reconhecimento reminiscências que poderiam não ter sido tão agradáveis, ou quem sabe poderia até despertar sentimentos que pudesse levar esses espíritos a um conflito, a uma situação que não faria nenhum sentido estar acontecendo. Mas nós que lemos Kardec, conhecemos a sua persistência, ele não fica por aí. Ele vai adiante e faz ainda nessa pergunta uma outra. Não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Olha, o que Kardec coloca é mais ou menos o que nós certamente colocaríamos dentro da nossa falta de conhecimento, da nossa ignorância. Se eu reconhecesse a pessoa, não seria mais fácil? Será que seria? Será que reconhecendo naquela pessoa, eu não encontraria ali um adversário, um inimigo? Eu não veria naquela pessoa alguém que eu fiz muito mal no passado? E os espíritos respondem a essa pergunta: nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. É claro, como eu vinha comentando antes, nós não sabemos o que somos um para o outro, o que fomos um para o outro. Então é importante que se encontre, mas que não se reconheçam. Mais adiante a gente vai deixar isso mais claro nas perguntas seguintes. A 387, Kardec pergunta para os espíritos: a simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? E os espíritos respondem: não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como homens. Nesta pergunta, eu tive vendo algumas palestras sobre esse tema de companheiros, e um companheiro trouxe uma história que, sem pedir autorização dele, eu trouxe para passar para vocês, antes me certificando que a história é real. Quando Dona Ivone Pereira, essa pessoa, esse espírito que tanto tem ajudado a doutrina, que tanta coisa trouxe como auxílio para o estudo da doutrina dos espíritos. Quando ela escreveu o livro Memórias de um Suicida, ela levou muito tempo escrevendo esse livro, e quando finalmente ela terminou de escrever, exausta,
ela procurou a Federação Espírita Brasileira. Isso foi no princípio dos anos 900, 1900, e naquela época já não existiam uma quantidade enorme de editoras, de pessoas que tivessem interesse em escrever, em colocar esses livros em circulação. Muito menos livros espíritas que começavam uma trajetória no Brasil, ainda com aquelas dificuldades todas que nós conhecemos, que nós já ouvimos, de polícia, enfim, nós sabemos essa história do espiritismo quando chegou no Brasil. Então ela foi à FEB, para a FEB publicar esse livro. E chegando lá, o então presidente da FEB disse para ela que achou o livro interessante, ela com aquele calhamaço enorme de papel, que ele tinha achado o livro interessante, mas que outros livros, outros pedidos já tinham chegado na federação versando sobre o mesmo tema e que ele iria analisar os que haviam chegado primeiro, até por uma ordem sequencial, mas que ela aguardasse, quem sabe no futuro, a obra dela também seria publicada. E, humanos como somos, matéria como somos, ela saiu de lá um tanto quanto insatisfeita, sem compreender direito as razões que levavam a FEB a não publicar um livro que para ela, como mãe daquele livro, era uma obra de arte. E ela gostaria de ver esse livro publicado. E saiu chateada e foi para casa, e como todos nós fazemos, com os pensamentos atrofiados, pensando bobagens. E chegando em casa, ela se deu conta de que não deveria publicar o livro. Juntou então todos os rabiscos que tinha, todas as páginas que tinha escrito sobre o livro e colocou numa lata de lixo, põe fósforos para queimar aquele rabisco que ela tinha feito do livro. Para queimar o livro. Foi quando, de repente, apareceu o espírito. Apareceu um espírito para ela e disse: irmã, não faça isso. E ela se assustou, buscou concentração e percebeu que esse espírito que falava com ela era Leon Denis. Ele se chegou a ela carinhosamente e disse: não faça isso, irmã. Este livro precisa ser publicado. É claro que precisamos ajustar algumas coisas que tem nesse livro. Mas eu me proponho a vir estar contigo pelo menos 1 hora, todos os dias, para ajustarmos o que precisar ser ajustado. E depois de ajustado, a gente vai arranjar um meio de publicar esse livro, que é muito importante para o entendimento da doutrina. Ora, eu fico imaginando o trabalho que teve Dona Ivone para escrever esse livro. Porque para nós, na nossa ignorância, estou botando no plural, mas eu que penso assim, vocês certamente mais evoluídos já pensam de outra maneira, eu fico imaginando o trabalho que teria uma pessoa para recolher impressões, pensamentos e vivências de um suicida. Porque quando você é uma notoriedade na sociedade, quando você desponta na sociedade como aquele que fez, como aquele que criou, como aquele homem que modificou a vida de cidadãos de uma determinada região, é muito fácil esse espírito vitorioso, entre aspas, é muito fácil para esse espírito vir lhe falar das coisas que fez. Ele fez pelo caminho do bem, ele fez com a intenção de trazer a felicidade às pessoas que habitavam naquele lugar.
Mas imaginem um suicida que, chegando no mundo espiritual, descobre o que realmente é um suicida. Descobre que os motivos que o levaram àquele ato translocado, aquela situação conflitante, não fazia nenhum sentido para ele. Então imagina a dificuldade que a nossa querida teve para tirar desse espírito as informações que ela tinha trazido para esse livro. Então, por pouco, esse livro não chega às nossas mãos. Por pouco, esse livro não chegaria ao conhecimento dos espíritos, das pessoas. E aí o livro, depois de alguns anos, o livro foi publicado, mas ela ficou com aquela expectativa. Ora, se tudo na vida espiritual é atração, é encontro, é pensamentos positivos, esse espírito já deve ter sido em outras vidas minhas, o meu irmão, meu pai, e o espírito da grandeza de Leon Denis é algo assim que a gente realmente deve ficar flutuando. E ela ficou flutuando de fato. Eu estou contando essa história porque a gente, a princípio, tem a impressão, e a gente ouve o dia a dia, até da boca de espíritas mais vividos, mais vivenciados na doutrina, dizerem que está acontecendo isso, foi coisa que eu fiz no passado. Tudo que a gente se encontra, se debate, dificuldades, a gente sempre acha que foi coisa do passado. E ela, com esse pensamento, resolveu perguntar ao espírito, ele indo diariamente na casa dela tentar ajustar o livro. Ela um dia pergunta a ele se eles já foram irmãos, pai e filha, enfim, quais eram os laços que ligavam eles dois, a ponto de ele, um espírito de primeira grandeza, ter chegado até ela, que se sentia humilde, pequena, para ajudar na formação do livro. E ele responde que não. Nós nunca, em nenhuma existência, nós nos encontramos. Estamos aqui atraídos pelo pensamento do bem. O seu pensamento, ao tomar o depoimento desse irmão para escrever esse livro, é algo que poucos fazem ou querem fazer. Isso é um sentimento do bem. E foi esse sentimento que me atraiu até você, para que pudéssemos fazer juntos esse livro. Então, é interessante essa resposta. Dois espíritos que se compreendem, procuram-se naturalmente, sem que tenham se conhecido como homens. Eles se compreendem, eles se amam, eles têm um objetivo comum, eles estão pensando no bem. Então, esses espíritos não precisam ter vivido vidas comuns juntos em outras encarnações. Basta que se atraiam pela simpatia do bem, pela simpatia do que se está sendo feito. É claro que também é verdadeiro o contrário. É muito comum em nossa caminhada as pessoas dizerem, nós dizemos, poxa, adorei conhecer aquela pessoa. Que pessoa agradável, foi muito bom e tal. A gente diz isso, e às vezes a gente diz, não fui com a cara daquele sujeito. Não gostei daquele rapaz. Claro que isso, certamente, tem ligação com as nossas vidas anteriores. Claro que isso está no nosso subconsciente, porque vivendo a quantidade de vidas que já vivemos, armazenando em cada uma delas milhões e milhões e milhões de informações. Elas não desaparecem, elas permanecem em nosso subconsciente e ali ficam e são trazidas à realidade cada vez que nós sentimos a necessidade disso. Não nos esquecemos das coisas. As coisas não se apagam da nossa mente. A gente não lembra, está lá no subconsciente. Não é importante lembrar aquilo. Quando é importante,
aí as coisas acontecem, desde que seja para o bem. Seguindo adiante, nós vamos para a pergunta 388. Os reencontros que ocorrem, algumas vezes, de certas pessoas, e que se atribuem ao acaso, não seriam o efeito de uma causa de relações simpáticas? E aí os espíritos respondem: há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência que compreendereis melhor mais tarde. E aí, distante eu falava que Kardec falava de coisas que a gente só ia de fato entender lá na frente. Aliás, todos devem estar lembrados que quando Kardec foi convidado para ir ver as mesas girantes, aquele amigo de Kardec que chamou para ver as mesas girantes, Kardec imaginou que era uma daquelas situações de magnetismo, porque Mesmer, Franz Mesmer, um alemão, ele já trabalhava essa questão do magnetismo desde o século anterior. E esta pessoa que insistia em Kardec para ir ver as mesas, Kardec achava que era fruto desse estudo do magnetismo. E nós sabemos que ele resistiu muito em ir, não quis ir e tal, até que enfim, como eu disse aqui, ele foi indicado para escrever essa obra, ele resistiu, mas foi e deu no que deu, que nós já sabemos a história toda. Então o magnetismo é o guia desta ciência, porque o espiritismo é ciência, é filosofia e está sendo religião para a maioria das pessoas que conhecem o espiritismo. Religião é guia, é referência. E as referências que o espiritismo traz para todos nós são referências, sim, que nós gostaríamos de aprender mais e de seguir os ensinamentos que os espíritos deixaram através de Kardec. Bom, na pergunta 389, Kardec pergunta: de onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Resposta lógica: espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Espíritos antipáticos. Nós sabemos, nos dias de hoje, quantas pessoas, quantas vezes nós, e novamente eu estou botando no plural, mas estou me referindo à minha pessoa, quantas vezes eu encontro pessoas e faço julgamentos sem nenhum embasamento para o julgamento que estou fazendo. Não gostei dessa pessoa ou gostei dessa pessoa. E sobre o julgamento, eu tenho uma história pequena para contar para vocês. História essa que já pedi perdão muitas vezes. Mas foi um julgamento que eu fiz que foi completamente equivocado. Alguns de vocês sabem que eu fui vítima de um AVC há alguns anos atrás. Eu não era espírita, eu era católico. E costumava ir numa igreja que tem aqui na Boca do Rio. E ia com a minha esposa, ela me guiando, literalmente, me levando. E um dia, ao chegarmos na igreja, iam descendo 3 garotões com aquelas roupas bem típicas da época, aquelas roupas que o fundo batia quase no joelho. 3 garotos, 17, 18 anos. E eu falei para minha mulher: vamos ser assaltados. Vamos rápido. Mas era um rápido que eu demorava 2 minutos para tirar o pé do chão. Eu ainda estava muito convalescendo da doença. E aí caminhamos o mais rápido que pudemos e entramos na igreja. Assim, a cada passo que nós dávamos, os garotos se dirigiam também na nossa direção.
Quando entramos na igreja, respiramos na área da igreja, não foi na igreja ainda, na área da igreja. E aí, quando olhei para trás, os meninos também haviam entrado na área da igreja. Eu disse, não é possível. Entramos na igreja, procuramos o banco e sentamos. Os meninos vieram e sentaram no banco de trás que nós estávamos. E eu aflito, preocupado. E a minha mulher, talvez mais aflita ainda, porque além a essa altura, coitada, ela já estava achando também que os meninos queriam nos fazer mal. Porque o espírito do lado, só dizendo, vai assaltar, vai isso, vai aquilo, ela também deve ter se apanhado de receio, de medo. E um medo maior, que era o troféu, o marido que ia com ela, com receio que sofresse mais alguma coisa, enfim, foi uma situação muito difícil. E para nossa grande surpresa, para minha grande alegria hoje, reconhecendo essa alegria, todas as músicas que o padre entoava na igreja, os meninos cantavam atrás de nós, com voz melodiosa, sem engasgo e sem rodeios. Conheciam todas as músicas da missa da igreja. Eu fiquei tão envergonhado, eu fiquei tão triste comigo mesmo, mas Deus colocou no nosso caminho aqueles 3 jovens que nos deram uma grande lição para a vida. Por isso que eu estou contando essa história para vocês, porque... Então, essa pergunta, a antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza mal? Vejam bem a pergunta. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza mal? Resposta. 2 espíritos não são necessariamente maus, porque não simpatizam. A antipatia pode nascer da falta de semelhança de pensamentos, mas à medida que eles se elevam, na nuance se apagam e a antipatia desaparece. É claro, foi a minha ignorância e a minha pequenez que me fez julgar aqueles meninos. Se eu fosse um pouco mais evoluído, eu talvez não pensasse aquilo, eu não teria julgado. Como aqui nessa pergunta, a proporção que nós nos elevamos, que nós aprendemos, que nós nos colocamos à disposição da espiritualidade e procuramos seguir os ensinamentos da doutrina dos espíritos, amar o próximo, fazer caridade, amar a Deus sobre todas as coisas. À medida que nós aprendemos, nos elevamos. E à medida que nós nos elevamos, deixamos para trás esses sentimentos mais pesados, essas imaginações, esses pensamentos que às vezes nos puxam para baixo. E vem a pergunta 391. A antipatia entre 2 pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele cujo espírito é o pior ou o melhor. 2 espíritos, como eu e você, nós somos espíritos, se encontram e de repente bate uma antipatia em um dos 2. Em quem começou? No pior entenda o espírito que está num grau de elevação menor, ou naquele que tem um grau de pureza maior. Essa é a pergunta. E a resposta vem. Em um e em outro, as causas são diferentes, mas as causas e os efeitos, desculpem. Em um e em outro, as causas são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que o possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido, e que não partilham
os mesmos sentimentos, mas seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio nem ciúme. Contenta-se em evitá-lo e lastimá-lo. É próprio dos espíritos mais evoluídos. Os menos evoluídos querem retribuir o sentimento negativo do mesmo modo, se possível, com uma potência maior. Mas os mais evoluídos sabem que não pode compartilhar dos mesmos pensamentos daquele que o confronta e contenta-se apenas em evitá-lo e lastimá-lo. Que pena que esse meu irmão pense desse jeito. Bom, sobre o tema desta noite, simpatia e antipatias terrenas, esses foram os pontos que Kardec trouxe no Livro dos Espíritos e que nós fizemos essa reflexão aqui com vocês, e tenho certeza que serviu de alguma forma para refazermos o nosso pensamento, para darmos melhor direcionamento aos nossos julgamentos. Acho que precisamos sempre responder o mal com o bem. Está na doutrina. Fazer para o outro aquilo que aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse para nós. Numa situação de abandono, de desprezo, o que é que eu gostaria que aquele que passa ao lado fizesse por mim? Estou deitado no passeio, na calçada, sem roupas para vestir. Estou abandonado, estou faminto, estou com frio. E vejo que vem alguém se aproximando. O que é que eu gostaria que aquela pessoa fizesse por mim? Que me agasalhasse, que saciasse a minha fome, que conversasse comigo. É o que eu gostaria. E o que é que eu faço quando passo por uma pessoa nessa situação? Esse tema de hoje nos traz essas reflexões. Lembram do... Desculpem. Existem aquela passagem do bom samaritano. Todos conhecem a parábola do bom samaritano. Precisamos ser bons. Bons, qualquer coisa, bons. Não importa se bons ricos, bons pobres, bons, não interessa, precisamos ser bons. Precisamos ter em foco para com o outro aquilo que nós gostaríamos de receber do outro. Essa é a reflexão que nós fazemos sobre simpatias e antipatias da vida terrena. O segundo item fala do esquecimento do passado. Também está lá no mesmo capítulo, no mesmo livro. E Kardec começa, precisamos agilizar um pouco, porque já estamos em cima da hora aqui. Kardec começa perguntando, essa é uma pergunta bastante interessante, por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Resposta: o homem não pode... Licença. O homem não pode e nem deve saber tudo. Deus o quer assim, em sua sabedoria. Sem o véu que ele cobre certas coisas, o homem ficaria deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Interessante que lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade já havia dito isso a Kardec. Ainda não é dado aos homens, ainda não é dado a vós, o direito de saber tudo.
E em outras obras a gente vê que essa explicação é até pela pobreza do nosso vocabulário. O vocabulário terreno ainda é muito pobre quando comparado com a sabedoria dos espíritos. Existem palavras que aqui na Terra nós não encontraríamos significados. Por isso que o Espírito de Verdade diz a Kardec: ainda não é chegado o momento de saber tudo, mas eu hei de enviar um Consolador. E este Consolador, a seu tempo, trará os esclarecimentos que forem necessários e convenientes para a época que estivermos vivendo. Então, é o que traz a doutrina para nós hoje. A doutrina dos Espíritos traz as verdades para nós ouvirmos hoje, refletirmos, e traz de uma maneira que a gente sabe que ainda não estamos prontos para saber tudo. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Tem muita coisa que ainda não é dado o momento de a gente descobrir. É importante que esse véu que nos cobre continue aparando os nossos sentimentos mais fortes, os nossos sentimentos mais retrógrados. Quantas vezes nós, fazer sempre a ressalva que nós sou eu, quantas vezes nós julgamos pessoas erradas? Quantas vezes ainda bate em nós o sentimento de revidar uma ofensa? Quantas vezes esquecemos que Jesus nos pediu: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Bem, meus amigos, ainda sobre esquecimento do passado, aqui vai uma reflexão para que nós possamos levar essa reflexão conosco. Que vantagem teria eu de conhecer todo o meu passado? O que isso iria acrescentar para o meu crescimento como espírito? Parece-me, a princípio, que é muito mais interessante eu desconhecer o passado. Eu não sei, eu acredito que eu fui atraído pela pessoa que comigo convive há 50 anos por uma simpatia, por algo simpático existente entre os dois. Porque nós sabemos, meus irmãos, como é difícil, ainda é difícil, a gente conviver com outra pessoa. Às vezes é difícil conviver com outra pessoa no trabalho. Não vamos apagar a luz nesse momento. Quantas dificuldades, meus irmãos, ainda encontramos em irmãos nossos dentro de uma mesma casa espírita. Quantas dificuldades ainda encontramos em pessoas praticando uma atividade numa casa espírita, com pensamentos diferentes, torcendo o rosto para o lado, fazendo julgamentos, colocando coisas. Estou falando desta encarnação. Agora imagine a gente lembrar do que foi que eu posso ter feito contigo na outra encarnação. Por que que você me olha e se afasta de mim? Me perdoa, meu irmão. Provavelmente nós tivemos sentimentos diferentes e eu devo ter te feito muito mal. Me perdoe. Vamos nos reconciliar. É hora de nos reconciliarmos. Não reencarnamos simplesmente por reencarnar. Nós temos um motivo para a reencarnação. Nós estamos numa escola, como eu disse no começo. Uma escola que nos prepara para viver nos mundos mais felizes. E nessa escola, os testes, as provas
serão muito difíceis, mas são importantes que elas aconteçam. São importantes que esses encontros, que às vezes nos causam dificuldades de entendimento, são importantes para que a gente possa corrigir as nossas falhas do passado. E na hora deste conflito, não interessa se fui eu que te causei o mal ou se foi você. Não interessa, não importa. Alguma coisa aconteceu e eu quero muito pedir a este meu irmão que me perdoe. De outra forma, se fui eu o causador, se foi ele o causador, que eu possa perdoá-lo com toda a minha força, com todo o meu amor. Lembrar do passado não é sinônimo de... não quer dizer que vai ser sempre coisa muito boa para nós. É importante que a gente fique atento, que a gente possa estar sempre estudando a doutrina dos Espíritos. É importante que a gente faça sempre reflexões sobre as coisas do presente e do passado e que procure nos livros que compõem a doutrina espírita buscar os entendimentos que ainda nos faltam. A todos vocês, uma boa noite, belas reflexões, perdoar sempre, para sermos perdoados, que Jesus nos dê uma boa noite, nos ilumine e possa nos preparar para esse mundo que vamos enfrentar, ou já estamos passando pelas provas, para finalmente embarcarmos num mundo melhor. Que Deus nos abençoe, agora e sempre.